Seja muito bem-vindo à segunda aula da disciplina Economia. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a microeconomia, que é o segmento da ciência econômica destinado a estudar os agentes econômicos tomados isoladamente. Dentro do contexto da microeconomia, o primeiro assunto que nós vamos estudar é a demanda. Você sabe o que significa demanda? A demanda significa o ato do consumidor adquirir bens e serviços disponíveis no mercado a um determinado preço. Existem diversos fatores que influenciam a demanda, fazendo com que o consumidor passe a consumir mais. Existem também fatores que influenciam a demanda negativamente, fazendo com que o consumidor passe a consumir menos. Vamos começar a nossa análise falando sobre o preço. E aí? Você sabe de que forma o preço influencia a quantidade demandada? Será que ele influencia de uma forma direta ou inversa? Antes de analisarmos essa questão, vamos entender melhor o que significa relação direta e relação inversa. Relação direta significa as variáveis caminhando no mesmo sentido. Já a relação inversa significa variáveis caminhando no sentido oposto. Voltando à questão do preço e o impacto dele na quantidade demandada, podemos afirmar que o preço influencia a demanda de uma forma inversamente proporcional. Isso mesmo, quando o preço aumenta, a quantidade demandada cai. O consumidor, ele retrai a sua demanda. Ao passo que, quando o preço cai, quando acontece uma promoção, o que acontece com a quantidade demandada? Ela aumenta. O consumidor, ele se estimula a consumir mais. Toda essa movimentação acontece dentro do contexto da premissa ceteris paribus, que significa mantendo as demais variáveis constantes. Confira comigo agora outros fatores que influenciam a demanda. Principais fatores que influenciam a demanda. Renda. Influencia a demanda diretamente proporcional. Quanto maior a renda, maior a quantidade demandada. Gosto, que está relacionado à subjetividade do consumidor. Condição de pagamento. Quanto mais favorável, melhor. Propaganda, que desperta a necessidade do consumidor. E a sazonalidade. Existem outros fatores que influenciam a demanda. Eles são inúmeros. Então, a Lei Geral da Demanda afirma que o preço e a quantidade demandada possuem uma relação inversamente proporcional. E por conta disso, a demanda ela é decrescente. Confira comigo agora o gráfico da demanda. Observe o gráfico. Eu tenho o P1, que vai gerar o Q1. E aí tenho o ponto X. Quando o preço aumenta de P1 para P2, observe que a quantidade ela reduz. E aí, ligando os pontos, eu tenho uma reta decrescente. Vamos falar agora sobre a oferta de mercado. Oferta é o que é oferecido ao mercado a um determinado preço. Existem diversos fatores que influenciam a oferta. O preço é um deles. E aí, você sabe como é que o preço influencia a quantidade ofertada? O preço influencia a quantidade ofertada de uma forma diretamente proporcional. Isso mesmo, toda a lógica da oferta, ela é pensada sob o ponto de vista do produtor, que é o agente econômico responsável pela oferta. Quando o preço aumenta, o produtor se estimula a produzir mais. Quando esse produto se desvaloriza no mercado, o produtor também se desestimula a ofertar esse produto e passa a ofertar menos, chegando até um ponto que ele pode desistir de ofertar esse produto e pensar em outra atividade. Existem diversos fatores que influenciam a oferta, da mesma forma que acontece com a demanda. Confira comigo agora quais são os principais fatores que influenciam a oferta. Principais fatores que influenciam a oferta: preço de outros bens e serviços. Preço dos fatores de produção, que refere-se ao custo. Nível de avanço tecnológico. O avanço tecnológico sempre favorecerá a oferta. A Lei Geral da Oferta afirma que o preço e a quantidade ofertada possuem uma relação diretamente proporcional. Por conta desta relação direta, a oferta ela é uma reta crescente. Confira o gráfico.
determinação da oferta. Observem que quando o preço aumenta de P1 para P2, a quantidade ofertada também aumenta de Q1 para Q2. Ligando os pontos, a gente chega a uma reta crescente. Agora que você já sabe o que é demanda e oferta, vamos estudar o equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado acontece no ponto em que a oferta e a demanda se cruzam, no ponto em que elas se interceptam. Neste ponto, a quantidade que o consumidor quer consumir é exatamente a mesma que o produtor está disposto a vender. Por isso, nós falamos que está acontecendo uma coincidência de desejos entre produtores e consumidores. Neste ponto, a economia ela está em repouso, ela está em harmonia. Confira o gráfico do equilíbrio de mercado. Determinação do ponto de equilíbrio. Observem que a oferta ela é crescente, a demanda decrescente e o equilíbrio acontece exatamente no ponto em que a oferta e a demanda se cruzam. Observe que esse ponto ele é único e exclusivo, ele não vai se repetir. Existem ainda as situações fora do equilíbrio. São elas o excesso de oferta e o excesso de demanda. O excesso de oferta é possível a gente visualizar acima do equilíbrio no gráfico. Essa situação significa que a quantidade que o produtor quer ofertar é maior da que o consumidor quer consumir. Já o excesso de demanda é o inverso. A quantidade que o consumidor quer consumir é maior do que a que o produtor está disposto a vender. O excesso de demanda é possível visualizar na parte inferior do gráfico, abaixo do equilíbrio. Confira comigo a representação gráfica. Então, eu tenho aí o ponto de equilíbrio, que é o ponto onde a oferta e a demanda se cruzam. Acima do equilíbrio, eu tenho o excesso de oferta e abaixo do equilíbrio, eu tenho o excesso de demanda. Então, chegamos ao final deste vídeo. No ambiente virtual de aprendizagem, nós temos na segunda unidade um exercício sobre equilíbrio de mercado. Um exercício resolvido, comentado, vale a pena conferir. Obrigada pela atenção e até a próxima!